Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, tudo bem? De volta agora com voz. Isso é bom ter voz. Para gravar podcast é bom ter voz. Vamos lá, cara, vamos sem mais delongas, né, cara? Não vamos enrolar, não. Vamos passar para o nosso primeiro bloco, que hoje o programa tá bom, o episódio tá bom. Vamos falar, então, da não comemoração, da lembrança das cerimônias de lembrança de 25 anos do assassinato do primeiro-ministro Yitzhak Rabin. Bom, foi num sábado à noite, 4 de novembro de 1995, o Rabin terminava o seu discurso na Praça da Prefeitura de Tel Aviv, que hoje é conhecida como Praça Rabin, Kikar Rabin, e no final do seu discurso, quando ele estava se dirigindo ao carro para poder ir embora, ele sofreu um atentado, tomou 3 tiros nas costas, pelas costas, né? E morreu. O primeiro-ministro de Israel, que tinha assinado aí acordos de paz com os palestinos e com outros países, enfim, morre. É assassinado, não morre, né? Ele é assassinado por um militante da extrema-direita judaica e, sem sombra de dúvida, isso muda o curso da história israelense, muda o curso da história do país, e a gente não tem como nem tentar imaginar aonde a gente estaria hoje, 2020, se Rabin não tivesse sido assassinado. Com certeza, né? Foi eu acho, tirando a guerra de independência, eu acho que esse foi o momento mais... não, bom, separando as guerras, então, né? Sem sombra de dúvida, esse foi o momento mais traumático da história de Israel, na minha opinião. E a gente tem hoje, enfim, 25 anos depois, a gente viu várias cerimônias acontecendo no país, com o presidente falando, o Bibi falando, o Benny Gantz falando, a Yair Lapid falando, todo mundo falando. E se falou muito em uma nova onda de incitação, que o clima hoje é o mesmo clima que a gente tinha em 95, mas enfim, tem muita manipulação dos fatos, e a gente precisa entender o que está acontecendo hoje para entender também para onde, né, a sociedade israelense está caminhando. Mas enfim, João, 25 anos do assassinato do primeiro-ministro Rabin, que sem sombra de dúvida mudou a história do país em 180 graus. Pois vamos só para o ouvinte que está escutando a gente talvez pela primeira vez, né? E para quem tem pouco conhecimento sobre quem foi essa pessoa, a gente vai melhor dar uma curta biografia sobre ele, bem curta mesmo, para que a gente possa falar sobre o assassinato em si, porque é muito importante a gente frisar que esse dia de lembrança do assassinato de Rabin não é um dia para louvar a personalidade do Rabin, né? Antes de começar, eu vou contar uma historinha. Quando eu fui representante da agência judaica e do movimento Erhalutz na Argentina há uns anos, a organização sionista argentina ela criou um dia do Begin também, porque eles diziam que se tem o dia do Rabin, tem que ter o dia do Begin também, né, para poder lembrar os dois, pelo menos alguém de direita e alguém de esquerda. E isso mostra que havia uma falha ali, a gente tentava sempre mostrar isso, levando um pouco de sociedade israelense para eles, um pouco de conhecimento sobre por que existe um dia do Rabin, né, que não chegavam em alguns lugares do mundo. E acho que a nossa função, quando a gente leva um pouco de conhecimento do que acontece aqui em Israel para outros lugares do mundo, é que as pessoas entendam que esse dia de recordação não é a figura do Rabin, não é a paz, mas sim o assassinato do Yitzhak Rabin, né, que é o único primeiro-ministro na história de Israel que foi assassinado e por motivos políticos, né? Assassinato político não é uma coisa inédita no judaísmo, não era inédita até o Rabin, nem na história do sionismo, nem na história de Israel. A gente tem outros casos que a gente poderia citar aqui, né? Mas o primeiro-ministro é uma coisa muito grande, muito importante, e foi há muito pouco tempo, 25 anos é logo ali, né? 1995, faz muito pouco tempo. Netanyahu, por exemplo, virou primeiro-ministro um ano depois daquilo, e ele é primeiro-ministro hoje em Israel. A gente está falando das pessoas que estão vivas aí no mundo, que estão dando as cartas no mundo. Hoje em dia, grande parte delas também estava enfim, exercendo cargos importantes naquele momento. Então, não faz muito tempo, mas é importante lembrar porque tem gente que já esqueceu ou que já quer manipular os fatos, que é que a gente vai falar depois, né? Enfim, em poucas palavras, Rabin é da geração dos primeiros sabras, né? Que é como a gente chama quem nasce na terra de Israel, né? Enfim, filho de imigrantes, no caso. Ele nasceu em Jerusalém, mas com poucos meses de vida sua família voltou a morar em Tel Aviv. Ele cresceu em Tel Aviv até que na adolescência foi estudar numa escola agrícola chamada Kaduri, no norte de Israel.
O sonho do Rabin era ser engenheiro hidráulico para resolver o problema da falta de água na região, e lá ele conheceu um sujeito chamado Yigal Allon, que era membro, né, da juventude do Palmar, que era a unidade de elite da Haganah, principal grupo de defesa do movimento sionista no momento, a milícia naquele momento, e o Rabin ele ingressa na Haganah, no Palmar, no caso, depois na Haganah, vira oficial e nunca mais deixa a vida militar até ele ocupar o posto de chefe das Forças Armadas, né, do Estado-Maior das Forças Armadas, nos anos 60, exatamente no período da Guerra dos Seis Dias. Todo o período de oficialato do Rabin, né, ele foi muito, muito relevante, né, tem muitas histórias importantes sobre ele na Guerra da Independência, né, alguns casos, enfim, determinantes na guerra, alguns polêmicos também. Em 67 ele tem, na verdade, não diria sorte, né, foi ele que trabalhou para construir o exército também tão preparado para poder ter uma vitória cachapante como foi. Ele teve, enfim, o brilho ali de ser o chefe das Forças Armadas na maior vitória de Israel militar em sua história, em uma das maiores da história do mundo contemporâneo. E ele sai com muita moral, né, ele termina seu cargo no exército, passa a ser civil, vira embaixador israelense nos Estados Unidos, retorna, vira primeiro-ministro em 1975, ou 74, agora não me lembro exatamente em que mês, foi em dezembro que ele assumiu exatamente, mas enfim, e exerce esse cargo até 77, quando ele renuncia após sua esposa ser denunciada por ter aberto uma conta bancária nos Estados Unidos. Nesse momento, até hoje, é proibido ao primeiro-ministro e à sua esposa, ou a primeira-ministra e seu marido, terem uma conta aberta no exterior, né? Ela tinha uma conta que não era significativa, era menos de $1.000, mas ela foi denunciada, e o Rabin ele disse que não faz diferença entre ele ou a sua esposa serem denunciados, eles funcionam como uma coisa só, e renunciou ao cargo para responder junto à sua esposa por essa denúncia. No final eles foram absolvidos, né? E ele, enfim, volta à política posteriormente, como ministro da Defesa. Ele é o ministro da Defesa durante a primeira intifada, o que, enfim, faz que ele seja alvo de muitas críticas, por um lado, por ter tido uma postura muito dura. Por outro lado, outros dizem que se não fosse ele ali, a situação ia ser muito pior, porque, enfim, a oposição, no caso, ao Ministério da Defesa, né, principalmente vindo da Ariel Sharon, dizia que o Rabin era muito frouxo e que os rebeldes palestinos tinham que ser tratados com mais dureza. Enfim, ele consegue, após a primeira intifada e a grande crise econômica pela qual passava o país, fazer uma campanha consistente, derrota a direita depois de 15 anos, né? E vira primeiro-ministro israelense em 1992. Durante esse período, ele assina o Acordo de Paz com a Jordânia, em 1994, normaliza relações com a Turquia e com outros países ao redor do mundo, né, e assina com os palestinos os Acordos de Oslo 1 e 2, que, em poucas palavras, são acordos que davam para, enfim, que Israel reconhecia a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, como legítima representante do povo palestino, e a transformava na Autoridade Palestina, que é o corpo que, enfim, que é responsável, na verdade, o órgão executivo, né, dos territórios da faixa de Gaza e da Cisjordânia, dividem a faixa de Gaza e a Cisjordânia em territórios A, B e C, dando autonomia de alguns territórios para a Autoridade Palestina. Em troca disso, a Autoridade Palestina reconhecia o Estado de Israel pela primeira vez na história, enfim, e se iniciava um processo que, naquele momento, se pensava que em poucos anos iria acarretar na paz entre judeus e palestinos aqui na terra de Israel, na Palestina histórica, como vocês queiram chamar, né? O Rabin, especificamente, nunca falou em Estado palestino, talvez porque não fosse o momento. O Rabin não deu respostas para algumas questões que eram muito importantes, né? Isso é porque o processo de paz não se constrói em um espaço muito curto de tempo. Mas, enfim, ali, sem dúvida, ele estava iniciando um processo que foi interrompido por umas balas disparadas nas suas costas na manifestação de 4 de dezembro de 1995, no calendário hebraico, né? O dia do assassinato de Rabin. Ele foi ontem, no dia 29 de outubro, né? Agora, em breve, confirmo para vocês exatamente qual é a data no calendário hebraico, mas, enfim, ontem foram todas as cerimônias do Estado, né? As cerimônias estatais, públicas, de lembrança do assassinato do Rabin. Agora, o que é importante a gente dizer sobre isso, né?
a grande polarização vivida por Israel naquele momento, né, ela indicava que alguma coisa assim pudesse acontecer. O chefe do Shabak, né, que é o serviço serviço secreto, o Shabak significa Shirut HaBitachon, que é serviço de segurança, mas na verdade o Shabak é quem se ocupa de fazer as investigações e atuar como polícia secreta dentro de Israel e dos territórios palestinos. Fora de Israel e dos territórios palestinos, quem se ocupa disso é o Mossad, né, como todo mundo conhece. Na verdade, o chefe do Shabak já estava recomendando ao Rabin há muito tempo usar um colete à prova de balas, e o Rabin diminuía essa possibilidade. Ele dizia que ele tinha lutado em guerras muito importantes até então, guerras com um grande número de mortos, e que ele não podia temer o próprio povo dele. Contra grandes inimigos, contra exércitos inimigos, ele não podia temer o próprio povo. Ele se recusava a usar o colete à prova de balas. Enfim, e jamais, obviamente, ele pensaria que numa manifestação com dezenas ou centenas de milhares de apoiadores, ele pudesse ser surpreendido com um tiro de um terrorista, de um adversário, de um inimigo político nesse momento, né? Ainda mais sendo protegido pelas forças do Shabak, pela polícia e tudo mais, né? Enfim, mas ele foi, né? O que é, até hoje, uma pergunta que a sociedade se faz e que ninguém sabe responder. O chefe do Shabak, ele teve que pedir demissão pouco depois do assassinato do Rabin, ele foi o que menos tempo durou no cargo, né? Se não me engano, chama Dani Atom, depois eu posso confirmar. Ele ficou só 1 ano e pouco no cargo, porque ele teve que responder ao fracasso que foi, como é que ele não conseguiu identificar um sujeito que estava ali, né, sobre o qual já tinham recebido algumas informações, né, e não viram ali o tal, como informação que eles receberam, o tal iemenita solitário, né, que é, enfim, o assassino do Rabin, sobre o qual eu não gosto de dizer o nome para não dar palco para ele. Tinha origem iemenita, e o Shabak tinha informações de que tinha um iemenita solitário andando por aí, e que, enfim, se fosse um pouquinho a fundo e vissem quem foi, iam ver que ele participava de grupos ultra-extremistas, né, que eram incitados por rabinos da corrente nacionalista ortodoxa. Eu não estou generalizando, enfim, a gente sabe que o nacionalismo ortodoxo era contra os acordos de Oslo de uma maneira geral, mas quem incitava contra o Rabin ou pelo assassinato ou pela violência era uma minoria, mas tinham alguns ali que atuavam livremente, e o assassino do Rabin, ele frequentava essas reuniões, essas yeshivot, essas academias rabínicas, essas conversas, enfim. E ele mesmo, numa conversa que foi liberada há pouco tempo, e ontem foi ao ar num especial que fizeram no Canal 12, né, ontem escutaram uma gravação dele dizendo no inquérito o seguinte: se alguém chegasse para mim e dissesse: o que você está fazendo aqui? Eu ia embora e entender que hoje não é meu dia. Se ninguém vier, eu vou entender, bom, então, pelo jeito, chegou o dia, eu tenho que fazer o que eu vim fazer aqui. O assassino jamais se arrependeu do que fez, ele se viu incumbido de uma tarefa praticamente divina, né, messiânica, de que o que o Rabin estava fazendo atrapalhava a chegada do Messias, né? Enfim, é uma corrente que acredita que toda a terra de Israel bíblica deve ser pertencente ao reino de Israel, ou à soberania judaica, para que a vinda do Messias se concretize. E o Rabin estava admitindo dar autonomia de territórios que fariam parte da terra de Israel completa, né, da sagrada, bíblica, aos palestinos, e isso, enfim, enterraria as chances de chegada do Messias, de acordo com essa visão do ramo da ortodoxia. Também não é hegemônica, me arrisco a dizer que não é nem majoritária no ramo da ortodoxia, mas, enfim, o assassino acreditava nela, e isso foi suficiente para que ele bolasse um plano junto com seu irmão, um plano muito amador, e assassinasse o primeiro-ministro, né, por trás, descendo do palco da praça, daquele momento, Praça Reis de Israel, atual Praça Rabin, e pondo fim, né, ao processo que o Rabin estava desencadeando, a vida do primeiro-ministro, né, e fazendo com que a polarização de ideias e a grande incitação à violência atingisse seu auge naquele momento, né, e se transformasse num ato físico. Não foi o primeiro, é importante dizer, já tinha tido manifestação contra outros manifestantes, e já tinha tido tentativas de violência contra o primeiro-ministro Rabin, mas o assassinato, enfim, botava fim. Na verdade, o plano do assassino era matar também o Shimon Peres, que era o ministro do exterior, mas não deu tempo naquele momento, o Rabin não foi suficiente. Enfim, ali eles puseram fim à vida do Rabin, e dá para dizer que essas balas elas acertaram a esquerda, que sangra até hoje desses tiros disparados. A esquerda israelense, a esquerda sionista, de uma maneira geral. O que é importante dizer? Eu vou dar a palavra para o Marquinhos para ele falar um pouco sobre isso, e a gente depois pode voltar também. O que é importante dizer sobre isso?
acho que é importante a gente dizer algumas coisas, né? Primeiro de tudo, enfim, a gente pode comentar aí sobre a forma como o obscurantismo, em especial o obscurantismo religioso, ele tem pouco apreço pelas regras democráticas, né? O extremismo religioso, ele não respeita, ele atua com a democracia quando ela vai em consonância com os seus valores. Quando ela não vai, não tem nenhum problema em atacar a democracia aqui em Israel. Esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que levantar aqui. O segundo ponto que também é importante a gente dizer é que palavras, okay, se elas não matam, elas ajudam a matar, né? Para apertar o gatilho, uma pessoa só aperta o gatilho, okay? Mas muita gente, né, educou essa pessoa, ou deseducou essa pessoa, se vocês preferirem, doutrinou essa pessoa para que ela acreditasse que o que ela estava fazendo era certo, né? Palavras têm grandes responsabilidades, a incitação ela gera vítimas, né? E as pessoas têm que ter responsabilidade sobre isso, né? Enfim, e acho que a terceira conclusão que a gente tem que tirar sobre isso é o que a gente faz com a memória do assassinato do Rabin nos dias de hoje, né? De que maneira ela é usada de maneira política, porque a memória ela é sempre usada de maneira política, principalmente com a memória coletiva, né? E de que maneira ela deveria ser usada, né? Eu vou passar um pouco essa bola para o Marquinhos, que eu falei demais, e depois eu teço alguns comentários também sobre isso. É difícil. Bom, você já deu um panorama mais do que geral aí sobre essa questão do Rabin, né, e quem foi o Rabin. Eu acho também importante a gente falar do período pré-assassinato, né, do curto período pré-assassinato, onde justamente você estava falando aí da questão da incitação. A gente viu nessa semana, ontem, né, uma série de cerimônias em memória ao Rabin, e uma das falas, né, conforme eu falei lá na introdução, o presidente falou, o Gantz falou, o Lapid falou e o Bibi também falou. E o Bibi falou que nesse momento, 25 anos depois, a gente vê também um período de incitação, de violência contra o primeiro-ministro e contra a família do primeiro-ministro, né? Chegando, inclusive o Bibi tenta se aproximar e comparar ele com o Rabin, né? A incitação que ele sofre e que o Rabin sofreu. O que o Bibi não fala é que ele foi um dos principais incentivadores, né, da violência contra o Rabin, né, que ele participava de manifestações, né, ele participou de uma manifestação, essa foi a manifestação que se tornou símbolo, né, uma manifestação em Jerusalém, na Praça Tzion, em que ele estava no alto de uma varanda, e na varanda tinha uma faixa presa, morte aos árabes, e as pessoas que estavam na manifestação eram pessoas que usavam que estavam com um caixão escrito Rabin, estavam com cartazes do Rabin com a farda nazista, cartazes escrito Rabin traidor, enfim. Uma incitação sem fim, e hoje o Bibi Netanyahu tenta se comparar, né, dizendo que a incitação que a família dele sofre e ele é parecida com a que o Rabin sofreu. Ele só não diz, né, que ele foi um dos principais políticos, né, e figuras públicas que incitou contra o Rabin. Ele participava de comícios nesse nível, né, onde as pessoas deixavam claras a raiva dela e o desejo pela morte do Rabin, e o Bibi ia lá e participava disso. E ele também nunca falou que os crimes, né, políticos aqui em Israel, entre direita e esquerda, sempre foram parte da direita, né? Nunca houve um crime em que um militante de esquerda matou, né, no caso, agrediu e óbvio que de vez em quando rola pancadaria, né, mas a gente está falando de um crime. Nunca houve um crime de um militante de esquerda contra um militante de direita. E o oposto é verdadeiro, né? A direita ela é violenta com a esquerda. Então o Bibi não fala disso. Então hoje a gente chega num momento, né, da sociedade israelense em que a gente sim tem uma crise da democracia liberal, né, de uma forma muito clara. A gente tem hoje, da mesma forma que a gente tinha naquele período, um pilug, né, que a gente fala em hebraico, que é uma divisão muito grande da sociedade. Hoje a gente também tem uma divisão muito grande da sociedade, e a gente vem comentando disso nos últimos podcasts, né? A questão dos religiosos, a questão entre direita e esquerda, né? Principalmente em função de toda a disputa em torno do Bibi Netanyahu e das acusações que ele vem sofrendo. Como o João falou, é importante a gente colocar isso. O dia de lembrança da morte do Rabin não é um dia pela paz, né? É um dia pela democracia. É um dia em defesa da democracia. O Shalom Arshav, né, o grupo Paz Agora, ele, desde a morte do Rabin, anualmente, ele organiza um evento, né, nesse período. Né, é como se fosse a Ascará, né, a cerimônia em lembrança do Rabin, cerimônia anual de lembrança, né, do Rabin.
que na verdade, como eu falei, é em defesa da democracia. O título, né, o nome dessas manifestações não é pela paz, é pela democracia. Isso é uma coisa que me chamou muito a atenção, né, porque não necessariamente a mensagem que o Rabin queria passar politicamente, que era a mensagem da paz, ela se tornou o centro da discussão. O assassinato do Rabin, ele tira a gente de uma discussão de paz e leva a gente para uma discussão de democracia, sobre o que é a democracia israelense e quais os rumos, né, da democracia liberal israelense. E isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção e que é muito interessante. Inclusive está marcado para amanhã à noite, no sábado à noite, no final do Shabat, essa manifestação, né, anual, né, essa lembrança anual em memória do Rabin, foi marcada para Jerusalém. Eu acho que é a primeira vez que vai acontecer em Jerusalém, porque em Jerusalém tem acontecido manifestações contra o primeiro-ministro e dessa vez vai acontecer lá também. Não sei se misturar as manifestações anti-primeiro-ministro, né, e corona com a questão da democracia, como é que isso vai dar, porque pela própria característica das manifestações corona, com essa questão da democracia. Enfim, vai ser interessante ver, vai ser, sem sombra de dúvida, um dia interessante amanhã em Jerusalém. A ideia aqui do Paz Agora é fazer uma passeata por Jerusalém até chegar na Balfour, né, que é a rua onde acontecem as manifestações, que é onde mora o primeiro-ministro. Mas é isso, 25 anos em que a gente continua se perguntando, e a democracia liberal israelense, né? Para onde vai? Para que rumo vai? Acho que é importante a gente estar sempre pensando nisso. Mas eu acho que para a gente poder mais ou menos concluir esse especial, você queria também, enfim, já que eu levantei algumas bolas ali antes, eu queria tentar fechar algumas questões, né? E a gente, ao longo dessa semana, nas redes sociais de Conexão Israel, a gente vai divulgar alguns vídeos. Um deles é do filme, para vocês saberem, já divulgando agora, do filme Gatekeepers, que fala sobre toda a incitação contra o Rabin nesse momento. E outros dois são o discurso do Rabin, que está legendado pelo IBIS, do Brasil Israel, que a gente vai divulgar também, o último discurso do Rabin no dia que ele foi assassinado, e uma entrevista que ele deu para um canal de televisão, curtinha, um pedacinho de 2 minutos, que ele está falando sobre o papel do Netanyahu nisso, né? Sobre que ele não tem nenhuma vontade de se reunir com o Netanyahu, por toda a incitação, por toda a colaboração dele com a incitação, embora ele não tenha dito morte ao Rabin, nem Rabin traidor, nem essas palavras, ele também, quando escutou as pessoas gritando, não botou limite, né? E o Rabin sabia do clima pelo qual o país passava, tanto que o último discurso dele foi só falando que a gente precisa falar sobre a paz em confronto, não com a guerra, mas com a violência. Ele diz que a violência está enraizada na sociedade israelense e a gente tem que combater a violência. Enfim, e tudo isso mostra que ele estava ciente disso. O que ele não estava parecendo acreditar é que isso podia realmente se transformar num assassinato político contra a sua pessoa, né? Então, eu quero sempre lembrar que a campanha, né, de destruição da reputação do Rabin, eu escrevi um artigo sobre isso no Conexão, se não me engano, em 2014, e eu sempre recordo isso porque eu acho muito relevante, né? Eu, durante 3 semanas, trabalhei no Centro Rabin, né, no museu, e quase nada de tempo, mas pelo menos eu fui, enfim, eu passei pelo curso de guia do museu, depois apareceu uma oportunidade para trabalhar em outro lugar, e acabou que eu não fiquei por lá, mas eu cheguei a ser instruído pelo museu, e o museu tinha uma narrativa muito interessante, que eu sempre gosto de comentar até hoje, que é que, dentro de toda a campanha de difamação e destruição da reputação do Rabin, ele foi chamado de 2 coisas, entre outras tantas, mas 2 chamam a atenção, né? Ele foi chamado de traidor, que lamentavelmente, como parte da direita hoje em Israel, se refere à esquerda de maneira geral, né? E ele também foi vestido de soldado da SS, né? Que é chamado de nazista. O simbolismo dessas representações e dessa destruição de reputação, justamente com essa transformação do Rabin em traidor e em nazista, ele é muito grande. Porque Israel é um país que até hoje só executou a pena de morte em 2 casos. Em casos de traição à pátria, em Yoel Eichmann, né, que era o executor da solução final, que foi capturado na Argentina, trazido para Israel, julgado aqui, condenado à morte, né? Foram os únicos 2 casos que Israel, as únicas 2 causas pelas quais Israel já condenou alguém à morte. E quando o Rabin ele é tratado como traidor e como nazista, né, simbolicamente, o que as pessoas estão fazendo é condenando o primeiro-ministro à morte.
né? Ou seja, o Estado tem o direito de tirar a sua vida, ou o povo, já que o Estado não está cumprindo com a sua função. Até porque, João, só desculpa aí cortando, tem a lei, né, que permite que a colaboradores como você falou, né, coisa do Eichmann, né, que nazistas ou colaboradores de nazistas, é lei isso em Israel, que nazistas ou colaboradores nazistas, eles podem, é um crime, né, elas podem ser julgadas criminalmente. E no momento em que o Rabin, né, é acusado de ser nazista, ele passa, no caso, a ser alvo, né, de acordo com essas pessoas, dessa lei aí de crime. Desculpa. Não, então, perfeito. É uma acusação simbólica, ok? Mas ela, enfim, o simbolismo, ele tem efeitos práticos na sociedade, né? A bandeira também é simbólica, o hino também é simbólico, e o exército, né? Ele é simbólico, as armas que não são, nem o uniforme. Tudo é simbólico, a obediência ao Estado, tudo isso você acredita em alguma coisa e executa. E quando você vê um grande número de pessoas condenando um sujeito à morte, okay? Alguém pode ir executar essa condenação. Ainda que ela não seja oficial do Estado, okay? Ela está agindo de acordo com um determinado simbolismo. Okay? E funcionou. O Rabin ele foi morto. E essa acusação da esquerda ser traidora, okay? Esse simbolismo, né, que algumas pessoas tentam, essa pecha tentam colocar na esquerda, como se não concordar com a visão da direita ou dialogar com os árabes faz da esquerda traidora, ela faz com que, em grande parte das manifestações que a gente tem hoje, e contra o primeiro-ministro Netanyahu e contra a sua gestão agora no momento da corona e da economia e tudo mais, em grande parte das manifestações haja hoje, no dia de hoje, atentados contra os manifestantes. Gente tentando atropelar os manifestantes, gente pegando garrafa e batendo, grupos de torcida organizada, né, ou do Betar Jerusalém ou do Maccabi Tel Aviv, de fanáticos, agredindo os manifestantes. Okay? Facada. Facada. Pois é, esse tipo de coisa está acontecendo, ainda não teve tiro, né? Ainda não teve bomba, como teve, por exemplo, manifestações contra a guerra do Líbano nos anos 80. Mas pode ser que venha a ter, porque no momento que os manifestantes são traidores da pátria, aí, passa a ser legítimo para alguns grupos atacar os manifestantes e condená-los à morte, né? Porque o próprio Estado prevê essa condenação, né? E isso aconteceu com o Rabin. E isso, essa é a pergunta que eu quero responder agora, que eu mesmo fiz, né? Que é um dilema da sociedade, e essa a minha resposta, obviamente, ela não é uma resposta tem que fazer isso, mas, enfim, é uma reflexão pela qual a gente passa, é que de que maneira a gente sustenta essa memória? A verdade é que, quando a gente escuta isso, e isso é repetido nos últimos anos incessantemente, é que parece que a gente não aprendeu muita coisa com o assassinato do Rabin. Ou que o assassinato do Rabin, ao invés dele ensinar para a gente alguma coisa, ele acentuou essa visão desses radicais. Porque o criminoso está preso, mas os responsáveis pela incitação estão soltos. Um que foi, no mínimo, complacente com isso é primeiro-ministro hoje do país e nunca ter pedido desculpas públicas pela incitação. Ao contrário, está se fazendo de vítima agora da mesma incitação, algo que não tem nenhuma correlação, né? Como você mesmo disse, Marquinhos, é sempre a direita que tem atuado com violência ultimamente. E ele está se dizendo vítima, enfim, os manifestantes apanhando, né, da polícia e de outros manifestantes, e ele, de repente, virou a vítima da violência, né? É uma coisa muito, enfim, muito surreal, né? Que o uso político disso, deturpado e com inversão de sentido, okay? Mostra que o Rabin ele não morreu em vão, não. É pior que morrer em vão, okay? Ele morreu para cumprir uma agenda política que, lamentavelmente, ela está se concretizando, que é que o que ele está fazendo não era legítimo, e não só não era legítimo, okay? Vamos continuar fazendo até eliminar do país as pessoas que pensam igual a ele, ou as pessoas que estão dispostas a ir para um caminho razoavelmente similar ao dele, né? E está liberado de fazer o uso do jeito que você quiser do assassinato do Rabin. E esse ano, pela primeira vez, alguns políticos estão fazendo pouco caso do dia do assassinato do Rabin. Para que o ouvinte tenha uma noção, a deputada Aureli Levy Abcacis, okay, que concorreu junto com o Partido Trabalhista e com o Meretz na lista, né? Hoje disse essa semana que o dia de lembrança do assassinato do Rabin não diz nada, não é relevante para ela, não fala nada para ela, né? Ou seja, não é importante. E o deputado ministro Rafi Peretz, né, do partido, enfim, era do Yamina, do partido da Casa Judaica, é o ministro de Interesses de Jerusalém, né, de questões relacionadas a Jerusalém, ele disse essa semana que era o ministro da Educação, né? Era o ministro da Educação. Tempo atrás, ministro da Educação, exatamente. Ele disse essa semana que o dia da lembrança do assassinato do Rabin, ele é um problema porque ele faz com que nas escolas não seja tratado o dia da matriarca Raquel, okay? Que é lembrado na mesma data, okay?
e que ele fica, enfim, jogado para o segundo plano e que os alunos das escolas não sabem quem foi ela e que tem que ter um certo equilíbrio, né? Ou seja, ele está fazendo pouco caso, né? Como se uma coisa tivesse a acontecer rebaixando a outra, né? Enfim, é uma coisa... E também cabe a nós perguntar agora, nesse momento, por que o dia de lembrança da matriarca, né, ele tem que ser lembrado nas escolas, né? Enfim, já que já você agora você entrou aí exatamente no que me veio à cabeça, né? Já que você já tem aula de Tanar nas escolas, os alunos sabem que foi a matriarca era Raquel, mas vários não sabem o que aconteceu, o clima que era no momento do assassinato do Rabin. Né? As pessoas os alunos não conhecem, e não é incomum você escutar de jovens israelenses hoje, okay, de que o Rabin estava levando o país para o precipício, e alguns, lamentavelmente, já escutei isso, inclusive quando eu estava no exército, jovens dizerem que eu não estou a favor do assassinato, mas foi bom para Israel que o Rabin morreu. Né? Assim, com essas palavras. Então, falta muita educação, e o ex-ministro da Educação, o que ele propõe é que a gente fale menos do Rabin e mais da matriarca Raquel, como se não fosse suficiente o que a gente aprende sobre os patriarcas e matriarcas de todas as aulas de Tanar, que são obrigatórias em Israel, inclusive nas escolas seculares, okay? Enfim, ou seja, é coisa absurda. Um dia por ano que a gente tira para falar sobre o assassinato do Rabin, e o sujeito ele quer reduzir a importância que a gente dá para esse dia, logo no momento tão crítico como o que a gente está passando hoje. Né? Então, a resposta está aí. Né? Os usos da memória do assassinato do Rabin, eles, obviamente, os usos são sempre políticos. Okay? Só que o uso político ele não é o que o Estado se propôs a fazer naquele momento, que é falar sobre tolerância, coexistência, democracia e respeito às opiniões diversas, okay? E sim, cada um puxa a sardinha para o seu lado, e alguns chegaram agora ao baixo nível de querer diminuir, okay? Enfim, a importância de lembrar sequer o assassinato do Rabin. Bom, é isso. Acho que a gente conseguiu cobrir bastante aí sobre tanto a questão do Rabin quanto a questão do que está acontecendo hoje aqui em Israel. Em que contexto, né, o assassinato do Rabin, hoje, 25 anos depois, está incluído aqui na sociedade israelense. Eu só estava procurando, para quem não viu, né, saiu em 2000 e agora eu não lembro se foi 2015 ou 2016, um filme sobre o Rabin, né, o último dia do Rabin, que conta a história aí do assassinato. Principalmente fala-se muito sobre o dia do evento, né, o momento do evento. Se houve falha da polícia, do serviço de segurança, enfim. É um filme bem interessante, me deu quando eu vi o filme, me deu uma ideia, né, um panorama, me colocou uma visão completamente distinta que eu não tinha, caíram várias fichas no momento que eu vi o filme, foi bem legal. Tem, pelo que eu entendi aqui, dá para ver pela Amazon. É possível alugar o filme pela Amazon. Tem um outro site também chamado voodoo.com, que é possível alugar por $3 ou comprar por $9. Enfim, é possível achar... Filho do diretor Amos Gitai. Isso, exatamente. É muito conhecido, tem uma visão bastante de esquerda, o Amos Gitai. Enfim, para quem não gosta, já vou avisando de antemão. Sim. Mas realmente é muito interessante. E ele passou nos cinemas no Brasil, então não deve ser muito difícil achar com legenda em português, não. Ah, legal. Bom, eu só consegui ver na Amazon e nesse outro site aqui, eu não achei nenhum outro lugar que esteja disponível, mas enfim, não sei se foi vendido para Netflix, eu não consegui ver isso. Para quem quiser, o último dia de Rabin é fácil de achar. E uma correção, só rapidinho, não foi o Dani Atom, foi presidente do Mossad, foi chefe do Mossad. Quem era o chefe do Shabak no assassinato do Rabin foi o Carmi Gilon. Ok, é isso. Vamos lá, João. Vamos então passar para o nosso segundo bloco, onde a gente vai falar de outras coisas políticas aqui de Israel. O que mais mexeu essa semana, na verdade, foi no final da semana passada, né? A gente chegou a comentar isso rapidamente no último podcast. É a normalização dos laços com o Sudão, né? Mais um país de maioria muçulmana que entra aí na fila, né? De países que normalizaram as relações com Israel nos últimos meses, né? Para quem não lembra, aí, rapidinho, há um mês e meio, Israel assinou Bibi assinou na Casa Branca na presença do Trump e dos ministros de Relações Exteriores do Bahrein e dos Emirados Árabes, né? Foi assinado o acordo aí de normalização dos laços. Inclusive, essa semana, a quantidade, né, já tem aí um tempo, quase todo dia no jornal,
eles falam de viagens para o Emirados Árabes, Dubai, não sei o quê, e mostram hotéis, e mostram praias, e mostram isso, e mostram aquilo. Eles já estão, e falam de empresas aéreas, enfim, estão esquentando muito o público israelense para ir para os Emirados Árabes. E agora é a vez do Sudão, né? A vez do Sudão, que eu acho que a questão turística vai ser menos importante. O que é mais importante aí é que a abertura, né, a normalização dos laços com o Sudão, ela, pelo menos para Israel, ela permite que a gente possa ir ao Brasil, né, à América do Sul, viajando sobre a África, né? Tem tipo um espaço aéreo aí contínuo até a América do Sul, o que faz com que a viagem seja mais curta e mais barata, o que para a gente vai ser um ponto positivo. Mas eu acho que o Sudão tem mais a ganhar dessas relações do que Israel. Né? E uma correção aí no último episódio, quando a gente falou dessa questão, eu falei que o número de imigrantes, né, não de imigrantes, de refugiados africanos aqui em Israel, era entre 40 e 60 mil. E eu não me lembro agora se eu falei sobre os sudaneses ou sobre os refugiados em geral. Okay? Os sudaneses, eles são cerca de 7 mil, entre 6 e 7 mil refugiados aqui. Os outros, dezenas de milhares, são de outros países da África, muitos também da região de Darfur, né? Da Eritreia também tem muito, enfim. Do Sudão, cerca de 6 mil, entre 6 e 7 mil refugiados aqui em Israel. E já começa também houve várias entrevistas, eu vi pelo menos entrevistas essa semana, com representantes da comunidade sudanesa aqui, falando dos riscos, né, que esse acordo tem para eles, que eles podem ser devolvidos, né, extraditados para o Sudão, e inclusive falaram de casos de pessoas que voltaram para lá e sumiram do mapa. Enfim, há a possibilidade aí de novos países, né? O Netanyahu fala que novos países estão entrando na fila, o Trump também fala que novos países estão entrando na fila, e há aí a possibilidade, isso a gente está ouvindo desde o início, né? Da Arábia Saudita e do Omã também em breve assinarem relações com Israel, né? Normalização. A questão é a seguinte: se a Arábia Saudita assina essa normalização, é uma mudança radicalíssima, né, João, na política aí do Oriente Médio, e principalmente em relação ao Irã e aos palestinos, que estão perdendo cada vez mais espaço nessa disputa aí. A gente comentou no podcast na semana passada que eu, pelo menos, comentei que eu não acreditava que nenhum país importante fosse assinar esse acordo com Israel no momento, né? Mas parece que está havendo uma pressão muito grande do governo Trump para que a Arábia Saudita assine esse acordo. A Arábia Saudita, como a gente comentou também na semana passada, fez críticas públicas de maneira inédita à autoridade palestina, à liderança palestina de maneira geral, o que daria, de alguma maneira, para a gente a impressão, ou mostraria uma tendência de que eles estão começando a construir um ambiente para que, em pouco tempo, eles normalizem relações com Israel, né? E a Arábia Saudita, no caso, eu não sei se a Arábia Saudita tem estado de guerra com Israel, mas eu acho que sim, eu tenho a impressão que sim. E aí sim a gente poderia falar num acordo de paz e não só numa normalização. Sobre o Sudão é um país que pertence à Liga Árabe, que é parte da Liga Árabe. O acordo de paz, o acordo de normalização com o Sudão, ele vem em troca de a retirada do país, né, da lista dos países que apoiam o terrorismo por parte dos Estados Unidos, o que faz com que um embargo que o país vem sofrendo, né, embargo melhor não, mas com sanções que o país vem sofrendo, sejam retiradas também. E parece que a principal exigência dos Estados Unidos para que o governo sudanês, enfim, pudesse ter exitoso, né, nessa retirada do nome do país nessa lista, fosse normalizar relações com Israel. Enfim, e aí o Sudão não teve, parece que a liderança do Sudão teve a menor dúvida de que isso era importante, que tinha que fazer. Eles anunciaram dispostos a normalizar relações com Israel ainda antes do Bahrein. Demorou um pouquinho mais de tempo, mas foi anunciada essa normalização. E em menos de 2 meses já é o terceiro país da Liga Árabe que normaliza relações com Israel, né? O que é uma boa notícia. Sempre que 2 países possam ter relações, ou quase sempre, pelo menos, eu vou deixar esse quase aberto aí para que eu não seja pego em nenhuma contradição futura, mas, em geral, quando 2 países estabelecem relações, elas trazem consigo paz, e quanto menos a gente vai envolvida em situações de perigo de vida, melhor. E, enfim, se Israel e Sudão possam cooperar para que se desenvolva a tecnologia dos 2 países e que menos gente seja parte de um clima hostil, em geral, né, a gente está falando de coisas boas. Eu acho que é uma coisa boa para Israel, igual para o Sudão, o que está acontecendo agora. Não é muito bom para os palestinos, né, porque eles esperavam que a pressão da Liga Árabe pela não normalização
pudesse, de alguma maneira, fazer efeito e que forçasse Israel a ceder e a negociar, minimamente falando, né? Enfim, não é bom, mas acho que o acréscimo do Sudão, se parasse em 3, 4 países, não era o que ia fazer. O impacto já está feito, não altera muito o impacto. O que vai começar a alterar o impacto é se muitos mais países começam a normalizar relações com Israel, ou se países importantes e líderes aí no Oriente Médio normalizarem as relações com Israel. O Omã não é um líder, seria mais um país. O Omã, na verdade, é muito esperado, já tem delegações israelenses que viajam para o Omã, né, que fazem negócios, e o Omã parabenizou os Emirados Árabes Unidos quando eles decidiram normalizar relações com Israel, dando mostras claras de que eles estão nesse mesmo caminho. Então, não é para ninguém tem que surpreender nada se o Omã normaliza relações com Israel nos próximos dias. O Marrocos também pode ser um próximo país. Israel já tem relações de alguma maneira com o Marrocos, turistas israelenses visitam o Marrocos, e pode acontecer em breve também do Marrocos normalizar relações com Israel. E agora, o que realmente mudaria um pouco as regras aí do jogo seria a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita é um dos países líderes do Oriente Médio, um dos países que não sofreu com a Primavera Árabe, né? O seu reino se mantém politicamente estável, eles controlam os meios de comunicação do país, entre eles a televisão Al Jazeera, que é um dos principais veículos de comunicação do mundo árabe, né? E uma normalização das relações com Israel seria bastante impactante para o mundo árabe de maneira geral. Hein? Não é, se a gente pensa a geopolítica, não é tão estranho assim se a gente pensar dessa maneira, porque os Estados Unidos e a Arábia Saudita são aliados já há muitos anos, né? E nada mais razoável do que dois aliados dos Estados Unidos, enfim, sejam aliados entre si também, e de fato, em alguns aspectos eles são, né? Em alianças contra o Irã, que acontecem por baixo dos panos aí, a gente sabe que Israel e a Arábia Saudita cooperam, mas estabelecer relações, normalizar relações, é um passo bastante avançado, e o Trump está pressionando a Arábia Saudita para que isso aconteça ainda antes das eleições dos Estados Unidos. Só que faltam poucos dias, a gente está gravando no dia 30 de outubro, faltam poucos dias para as eleições dos Estados Unidos, e dificilmente isso vai acontecer nesse momento. Eu também acho que isso não é o que vai garantir a vitória do Trump ou não nas eleições. Vale lembrar que o Jimmy Carter, ele foi quem intermediou as relações entre Israel e Egito, que foram ainda mais impactantes do que seriam estabelecidas as relações de Israel com a Arábia Saudita nos anos 70, e ele nem foi reeleito, né? Ao contrário, ele teve uma derrota cachapante. Ou seja, o eleitorado médio americano, norte-americano, não está tão interessado assim nos êxitos no Oriente Médio que o governo americano possa chegar, principalmente no que diz respeito a Israel e não aos Estados Unidos, ainda que muita gente diga que o Trump associa essa sua parceria com Israel ao eleitorado evangélico, que o eleitorado evangélico norte-americano é muito pró-Israel e que todas as ações do Trump favorecem a sua imagem perante esse eleitorado. A gente sabe que esse eleitorado, em sua grande maioria, já vota no Trump, e os que não votam dificilmente vão mudar de posição por causa de um acordo de paz ou outro mais. Então, isso me faz duvidar bastante, né? Talvez quando esse podcast seja lançado, quando você escute, as eleições dos Estados Unidos já tenham até acontecido, mas me faz duvidar bastante que esse acordo com a Arábia Saudita aconteça antes das eleições, até porque se a Arábia Saudita, enfim, se a liderança da Arábia Saudita for cuidadosa, eu acho que eles são, eles vão esperar ver o que acontece depois das eleições para ver o que o Biden vai dizer sobre isso, para ver que tipo de acordo eles vão fazer, o que eles têm a ganhar normalizando relações com Israel, porque normalizar por si só muito, enfim, não interessa. Se interessasse, eles já teriam feito, né? Alguma coisa eles têm a ganhar, como os Emirados Árabes ganharam, entre outras coisas, a possibilidade de comprar aviões F-35 produzidos nos Estados Unidos. Essa semana eles anunciaram a compra de 50 aviões, né? O que também gerou uma ultra polêmica aqui em Israel, porque o Benny Gantz disse que os sistemas de defesa de Israel, o Ministério da Defesa e as Forças Armadas não sabiam que o Netanyahu tinha autorizado os Estados Unidos a vender os aviões, que era parte do acordo, né? Israel não autoriza nem deixa autorizar nada, mas Israel manifesta para o governo norte-americano em geral, atende a essas preocupações israelenses. E o Netanyahu, ele a princípio disse que não tinha autorizado nada, depois disse que não podia fazer nada se os Estados Unidos quisessem vender, e agora disse que sim, concordou com essa venda, mas que Israel tem direito de comprar mais e de melhor qualidade, e agora está dizendo que ele não ocultou nada das forças. Enfim, quem já foi pego mentindo 3 vezes só nesse caso, ninguém tem razão para acreditar que agora ele está falando a verdade, né? Se eu tiver que escolher, eu acredito no Gantz. O Gantz, ele não ficou sabendo desse acordo,
como ele não ficou sabendo de nada, não ficou sabendo nem do acordo com os Emirados Árabes até 2 dias antes que eles foram anunciados, né, como ministro da Defesa, nem ele nem o ministro das Relações Exteriores ficaram sabendo do acordo, enfim, o que já é uma coisa um pouco estranha, para não dizer outra palavra, e agora a gente ficou sabendo que nem ele, nem o chefe do exército, nem ninguém ficaram sabendo que os Emirados Árabes vão poder comprar esses aviões que antes eles não podiam, né? Obviamente que esse acordo tem que passar ainda pelo Congresso dos Estados Unidos, o presidente não pode tomar essa decisão sozinho, mas, enfim, o Congresso ele tende a apoiar essa medida, pelo que a gente sabe, pelo menos para os Emirados Árabes, né? E isso gerou uma grande polêmica em Israel. Mas, enfim, acho que a Arábia Saudita ela não trocaria uma normalização pela compra de 50 aviões F-35, até porque os Estados Unidos sabem que eles precisam armar a Arábia Saudita também, e acho que esse acordo, se Israel normaliza as relações com a Arábia Saudita, eles têm muito a ganhar. E o Trump, agora, na última pesquisa que saiu no dia de ontem, 29 de outubro, mostrava que ele está 12 pontos percentuais atrás do Biden, né, nas pesquisas. Obviamente que nos Estados Unidos a eleição por estado acaba sendo mais importante do que os números de maneira geral, mas com 12 pontos de vantagem para o Biden, é praticamente impossível. É impossível que o Trump ganhe as eleições. As pesquisas têm que se confirmar, obviamente, o voto não é obrigatório nos Estados Unidos, as pessoas têm que decidir, votar, muita coisa pode acontecer até o dia das eleições, ainda que falte pouco tempo, né? Ainda tem muita polêmica rolando por aí sobre os votos por correio, sobre... Enfim, o nosso podcast o tema não é Estados Unidos, então quem quiser acompanhar vai encontrar seus próprios meios, mas se o Trump realmente vier a perder as eleições, como os prognósticos indicam, né, a Arábia Saudita pode se ver numa situação um pouco diferente e teria que conversar com o novo primeiro-ministro, o novo presidente norte-americano. Então, eu não acredito que isso vai acontecer tão cedo, né? A gente também tem que ver como é que vai ser a agenda do Biden para o Oriente Médio. A do Trump não foi muito parecida com a do Obama, obviamente dentro dos limites que são a maneira como os Estados Unidos tratam o Oriente Médio, né? Não foi muito parecida dentro do imaginário político norte-americano. No imaginário geral, a postura dos Estados Unidos perante o Oriente Médio ela é constante, seja republicanos ou democratas. O Trump fez algumas mudanças em relação ao que o Obama tinha feito, né? E vão ver qual o caminho que o Biden vai resolver tomar. Mas, enfim, o que eu gostaria que acontecesse é que, ao mesmo tempo, o presidente norte-americano incentivasse os acordos de paz entre Israel e outros países do Oriente Médio, acordos de normalização também, e, por outro lado, também pressionasse o governo israelense a negociar com os palestinos e a chegar a um acordo com os palestinos, né? Seria uma postura legal, interessante. O presidente dos Estados Unidos ele tem poder para pressionar o primeiro-ministro israelense, ele não pode obrigar nem convencer nada. O Obama ficou aí, tá aí de prova vários anos, ele não conseguiu forçar a barra para que nenhum acordo fosse assinado com os palestinos, mas ele tentou bastante. E, enfim, a gente espera que o mundo pressione mais, porque hoje Israel não está muito interessado, o Netanyahu está mais interessado em enfim, administrar o conflito do que em resolvê-lo. O que é ruim, né? O conflito está aí para ser resolvido, não para ser administrado. Enquanto ele é administrado, os atentados acontecem aqui e ali, os palestinos vivem sob uma brutal ocupação, o exército, enfim, acaba sacrificando vidas palestinas, né? Os soldados são obrigados a servir 2, 3 anos de suas vidas, né? Da sua juventude, alguns morrem, outros saem traumatizados e é uma situação que a gente não gostaria que acontecesse, situação de ocupação, situação de conflito. A gente preferia que essa guerra não estivesse acontecendo. Então, administrar o conflito é pior do que resolver o problema. E, enfim, eu acho que eu e o Marquinhos, a gente acredita aqui que esse problema pode ser resolvido, né? Então, que o mundo ajude a gente a resolver, porque parece que a nossa liderança não está muito afim. Sem sombra de dúvida, a gente, nessa questão aí de resolução do conflito, a gente tá caminhando junto. Mas vamos ver o que o mundo vai guardar pra gente, né? Porque eu estava justamente pensando, o Trump, primeiro, ele fez a questão do plano de paz com os palestinos. Lembra que a gente falou disso aqui também, né? Daquele acordo de paz em que Israel poderia anexar parte dos territórios palestinos, mas seria criado um Estado palestino, enfim. Não deu certo, os palestinos falaram que não aceitavam o plano proposto pelo Trump. E logo depois, né, poucos meses depois, começou toda essa questão aí do reconhecimento, da normalização dos laços. Ou seja, eu estava pensando se foi uma política assim de, já que eles não querem, vamos então para tentar normalizar os laços, né, para dar alguma coisa para os israelenses, ou se foi o acaso, né? Foi alguma coisa que surgiu assim de repente, o interesse dos Emirados Árabes em ter os aviões, e aí falaram, e também a questão da anexação, né, que o Netanyahu falou que ia anexar, enfim, os palestinos perderam 2 vezes aí, né?
Não que eles tenham perdido ao negar a participação no acordo proposto pelo Trump, né? Porque realmente o acordo para eles era muito ruim, né? Mas eles, no caso, eles não entraram em nenhuma negociação de paz, depois perderam ainda força dentro, né, da comunidade árabe. Eles ficaram realmente numa situação um tanto quanto complicada. Mas é isso, vamos que vamos. Vamos então para o nosso terceiro bloco, onde a gente vai rapidinho mesmo, falar sobre o corona, o que está acontecendo aqui, que a gente também não aguenta mais. Vamos lá. É isso, João. Estamos aí, terminamos a segunda semana desde a reabertura, né? Da reabertura parcial, né, do país. A gente teve a volta das creches e não houve aumento, né, do número de doentes. Hoje a gente tem, no dia de ontem foram, peraí que eu estou abrindo aqui do Ministério da Saúde, no dia de ontem foram 630 novos doentes, né, o que é realmente muito baixo, lembrando que a gente começou aí o segundo lockdown com 7 mil por dia. O número de testes, né, continua alto, ontem foram feitos 36 mil testes, né, o que é bem positivo, porque você acaba chegando a mais gente, né? E obviamente se você tiver mais pessoas doentes, você descobre, né? Se você não fizer teste, você não descobre quem está doente. Mas enfim, ponto positivo aí, voltando às aulas, agora voltou uma bagunça gigante de novo, porque a partir de domingo, né? As turmas de primeira série até quarta série, desculpa, elas voltariam, tem que voltar, né? Pelo menos está aí no plano do governo, e ninguém sabe como é que volta, se volta dividido, né, em cápsulas, e depois as cápsulas podem se encontrar em atividades depois do colégio. Enfim, aquela bagunça, né, que a gente já está acostumado a ver sempre antes do período de reabertura. Ninguém se entende, todo mundo bate cabeça, e eu acho que esse é o tom do governo, né, bater cabeça, porque também Ministério da Saúde, Ministério da Educação e Ministério das Finanças parece que é um contra o outro, né? Eles não são parte do mesmo governo, é um contra o outro. Tá complicado, hein, cara? Não, assim, é impressionante. O governo tinha um plano de 9 metas, né? E de repente, por causa das pressões políticas, ele dividiu para 5, né? Foi aquela coisa que a gente viu que parecia que estava indo tudo bem e começou a ir tudo ruim. Não quero me alongar muito mais nisso aqui, porque a gente toda semana fala sobre isso e é muito chato. Então vamos às novidades, né? O governo ele viu que o número está baixando e aí decidiu, o gabinete da Corona, abrir as aulas para crianças até o que no Brasil seria, se não me engano, aí o quarto ano, né? O quinto ano. A criança já até. Acho que é o quinto ano, porque no Brasil. Antiga quarta série, né? Da época que a gente morava no Brasil, até o quinto ano. Só que as crianças do primeiro, segundo e terceiro ano, né, o governo disse que não tem estrutura para fazer o regime de cápsulas, né, que divide a turma em dois e um grupo sempre se encontra e esse grupo vai para a escola num horário, outro grupo vai em outro horário e tal. Você tem que ter um dobro de professores, dobro de sala de aulas. Sala de aulas não é exatamente problema, porque as crianças mais velhas não estão tendo aula, os adolescentes também não estão, mas tem que ter mais professores, tem que ter uma estrutura diferente. Eles disseram que não tem estrutura para isso, então eles vão fazer o seguinte, eles vão dividir só, e aí vai ser o seguinte, metade estuda 3 dias, a outra metade estuda 3 dias, e o resto se estuda de casa. Hein? Só que existe uma coisa já chamada tsaronim, né, que são atividades feitas na parte da tarde, né? E os tsaronim, eles não vão obedecer às divisões de turma, né, as semicápsulas que o governo decidiu fazer. Ou seja, você está dividido de manhã, mas de tarde você pode misturar. Os tsaronim são todo mundo misturado. Né? Então, assim, é como se o governo tivesse decidido, o corona, descobriu que o corona não contamina de manhã, mas de tarde ele contamina. Não, perdão, o corona não contamina de tarde, mas de manhã sim. Então, de manhã divide, de tarde está liberado, né? O que na prática não faz o menor sentido. O menor sentido. E aí o governo voltou atrás e disse que não vai ser 3 dias por semana de estudos. Porque aí os pais falaram, mas como é que 3 dias? Então, que 3 dias eu posso trabalhar e 3 dias eu não posso? Né? 3 dias eu tenho que acompanhar meu filho em casa e 3 dias não, né? E aí esses 3 dias são uma loucura, porque é o seguinte, a turma número 1 estuda domingo, segunda e terça. E a turma número 2 vai lá e estuda quarta, quinta e sexta. Aí a outra semana começa com a turma número 2 estudando domingo, segunda e terça. Então a turma número 1 estuda 3 dias e fica depois 10 dias em casa, 9 dias em casa, para depois usar 3 dias, né? Enfim. E aí, como é que você trabalha uma rotina com uma criança de 6 anos, de 7 anos, né? Que você estuda 3 dias na escola e depois você fica um monte de dias em casa e depois você volta para a escola, uma bagunça, né?
Enfim, na verdade, não vou nem me alongar. Você conclua o que você quiser aí, ouvinte, né? E aí agora o governo anunciou que hoje de manhã, a gente está gravando sexta-feira, é bom que sempre que a gente adia a gravação, acontece uma coisa nos momentos antes de a gente gravar, que, entre outras coisas, as sinagogas vão ser abertas, mas as lojas de rua ainda não. Né? Então o governo decidiu que é mais importante abrir sinagoga do que permitir que as pessoas possam se sustentar, enfim, abrindo seus pequenos negócios. Eu estou fazendo um curso de guia turístico, como o Nelson ele anunciou aí há pouco tempo. Né? E o nosso curso ele ia voltar também no sistema de cápsulas, sempre com os mesmos grupos. E ele foi proibido de voltar porque os guias turísticos eles estão proibidos de trabalhar, porque não é trabalho essencial. Né? Isso quer dizer que os lugares abertos para você visitar Israel, eles estão abertos aí. Você pode ir com um grupo de 20 pessoas, até 20 pessoas, passear para onde você quiser. Mas você não pode ter um guia turístico trabalhando entre essas 20 pessoas. Ou seja, está liberado passear, mas está proibido para o guia turístico se sustentar. Da mesma maneira como está permitido fazer exercício até 20 pessoas, mas está proibido fazer exercício com um professor de esporte ou de qualquer tipo de exercício físico. Né? As pessoas estão proibidas de se sustentar. Igual é o negócio. Você não pode receber para trabalhar. Se quiser trabalhar voluntariamente, você até pode, você não pode receber para isso. Né? Ou seja, não faz sentido, o governo não está trabalhando para que as pessoas possam sustentar, né? Não permitiu a atividade remunerada em lugares livres, que o próprio gabinete da Corona já admitiu que eles não causam perigo à saúde pública, né? O problema é que o sujeito ganha dinheiro com isso. Agora, a sinagoga pode abrir. Né? A sinagoga é um lugar fechado, onde se reúnem uma quantidade razoável de pessoas por um tempo não desprezível. Essas sim podem abrir. Né? Enfim, não tenho... Você outra vez pode chegar à sua própria conclusão aí, ouvinte, sobre isso. E só para a gente terminar essa parte da Corona, eu só queria dar para vocês uma notícia e uma... Não é exatamente uma errata, né? Mas é uma informação que conflita com uma que a gente disse na última vez. Vou começar com a segunda. A gente disse que a gente tinha muito que aprender com a população árabe-israelense, que tem as cidades mais verdes do país atualmente, né? E que estava se contaminando menos que os outros. Pois bem, essa semana, as cidades árabes israelenses elas são as que estão com um nível de contaminação mais alto entre todas. Né? Enquanto a média de contaminação, em geral, na cidade israelense é de 0,6, ou seja, cada pessoa contamina 0,6, na cidade árabe, cada pessoa contamina mais que 1. Né? Então aumentou o grau de contaminação lá, alguma coisa bem errada está acontecendo lá, provavelmente de respeito às determinações, e é bom que as lideranças árabes e o serviço público tomem alguma atitude em relação a isso. Inclusive o próprio público ultra-ortodoxo diminuiu a contaminação, ainda está um pouco mais alto que o público secular, mas diminuiu bastante. Hein? E a boa notícia é que a vacina israelense ela entrou no estágio pré-fase 3, na verdade, 2,5, que é o primeiro teste em pessoas, mas é um número bastante limitado. E depois desse primeiro teste, né, uma vacina que está sendo desenvolvida pelo exército israelense, e depois desse primeiro teste, se não tiverem grandes complicações, aí ela vai ser testada em dezenas de milhares de pessoas, que é a fase 3. Ela não vai ser das primeiras a serem aprovadas, se porventura ela for aprovada, ainda falta um pouquinho, mas enfim, se ela é aprovada, ela vai a expectativa é que seja no meio de 2021, como mínimo, mais provável para o meio de 2022. E aí o ouvinte pode perguntar, se é tão tarde assim, por que apostar nessa vacina? Por que não apostar nas outras que estão por aí? Bom, primeiro que a gente não sabe se as outras vão ser aprovadas. E segundo, que a gente não sabe qual vai ser o grau de eficácia de cada vacina. Então, quanto mais vacinas existam, melhor. Né? Então, enfim, é uma boa notícia que os primeiros testes estão sendo bem sucedidos e que Israel não tem uma tradição em preparação de vacinas, embora a indústria farmacêutica israelense ela seja muito avançada, já é um exportador de remédios, para quem não sabe, é uma boa notícia, a gente espera que a gente siga tendo boas notícias em relação a isso, não só da vacina israelense, mas todas as vacinas que estão sendo testadas agora, mas a vacina israelense é uma boa notícia também para a sociedade israelense, uma vez que, obviamente, a vacina israelense ela é uma vacina eficaz, a população israelense ela vai ser, obviamente, a primeira a receber as doses dessa vacina. Acho que esse é o ponto principal, né? Ter uma certa autonomia aí, né? Independência em relação à vacina, porque imagina só, cara, quando a vacina começar a ser vendida, uma vacina eficaz, né, começar a ser vendida, vai ser um pega pra capá, cara. Vai ser já tá, né, cara? Já tá decidido quem vai receber primeiro, quanto tempo, enfim. Mas imagina só, ter um país desenvolver a sua própria vacina, né, é fundamental para nesse próximo período, até porque, como você falou, pode ser que a gente precise tomar a vacina 2 vezes por ano, essa vacina inicial. Ninguém sabe quanto tempo a vacina vai ainda segurar anticorpo, né? Quer dizer, o organismo vai ainda ter anticorpo por conta da vacina. Então, são coisas que a gente vai descobrir com o tempo e ninguém sabe quantas doses.
É isso aí. Vamos lá. Vamos então para o nosso próximo bloco ouvir o comentário do camarada Nelson Burri. Manda, Nelson. Meu caro Góes, tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço também ao João, que segue acompanhando de perto os últimos dias da campanha americana. O João acompanha eleições como se fosse uma Copa do Mundo. Ele se diverte muito. Daqui 5 dias, a Liga Israelense de Futebol volta a toda. É isso aí. Volta a toda a Liga Israelense de Futebol. Futebol masculino, no caso. Tanto a Liga Principal como a Segunda Liga. E na Segunda Liga, o retorno do Apoio Jerusalém, que era o Apoio Catamon Jerusalém, retomando o nome histórico Apoio Jerusalém. O nosso Goresten, que é um grande torcedor aí, com certeza está com uma grande expectativa. Os jogos serão sem torcida até segunda ordem. Os estádios passarão, como passaram antes, pelos protocolos. Estádios que não têm condições não receberão jogos, mas boa parte dos estádios vão receber as partidas. No caso até do Apoio Jerusalém, que foi citado, é o Estádio Municipal Tedi Kolek, que recebe tanto os jogos do Beitar Jerusalém como do Apoel Jerusalém. Então, daqui 5 dias, exatamente, a partir de quinta-feira, a volta da Liga Israelense, tanto da primeira como da segunda liga. É isso aí, um grande abraço. Valeu, Nelsinho. Brigadão aí pela mensagem. A gente espera na semana que vem. João, algo mais a acrescentar ou a gente fica por aqui? Podemos ficar por aqui. Show de bola. Vamos ficando por aqui, então. Amanhã eu pretendo ir à praça, não à praça, né? A Jerusalém, dar aquela força lá nas manifestações pela democracia e em memória ao Yitzhak Rabin, né? Que, como você falou aí, morreu deixando um legado tanto para a esquerda quanto para a direita, que avança a passos largos aqui em Israel. Então é isso. A gente se fala na semana que vem e grava o nosso próximo episódio com as notícias quentinhas vindo aqui de Israel. Valeu, João. Um grande abraço. Abraço, boa semana aí para todo mundo. Valeu, tchau, tchau.